Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui para mim hoje. Acho que eu nunca falei para tanta gente assim. E, bom, o meu projeto é o SP Invisível, é um projeto que conta a história de pessoas em situação de rua. E mais do que isso, ele conta a história de pessoas invisíveis. E eu tenho uma história muito particular para contar, que hoje eu estou sem apresentação aqui. É porque eu já tenho uma história. Ontem roubaram meu computador, então vou ter que ser no gogó mesmo. E esse fato de terem roubado meu computador, que estava no meu carro, um amigo meu me perguntou, mas provavelmente esses caras, isso não te desanima, não te faz parar ou pensar, como você vai cuidar disso? E bom, acho que situações como essa têm me feito engajar mais pelo assunto e lutar mais por esses caras para que não exista isso, para que a gente possa ter uma sociedade onde todos sejam tratados como igual. Diferente de todos que falaram aqui até agora, eu não sou um empreendedor, eu sou um artista e a arte tem me feito entender cada vez mais outros mundos e outras pessoas. Aqui o Ricardo Jordão começou falando de cada indivíduo, de cada pessoa, que a gente deve tratar eles como igual na sua empresa. E moradores de rua são pessoas que estão ali porque a gente colocou eles naquela situação. Quando a gente tem a oportunidade de conversar com alguém, a gente descobre um novo mundo e como aquela pessoa é tão profunda e ela tem histórias para contar. Bom, acho que cada um aqui tem uma história e é um pouco disso que a gente vem contar aqui em cima, um pouco da história de cada um. Essa minha paixão por histórias, ela começou quando eu tinha 15 anos e eu estava numa aula de ciências. E um professor meu, ele falou para a sala, pessoal, aquele papo, bom, tudo é feito todas as coisas são feitas de átomos. Né? Tudo é feito de átomos. Isso me incomodou muito, me fez questionar várias coisas. Como tudo é feito de átomos? Tudo, tipo a nossa pele, a cadeira, nós somos coisas diferentes. E eu cheguei com essa crise em casa e sentei com meu avô e comecei a conversar com ele sobre isso. Falei, vô, como assim tudo é feito de átomos? E ele me falou uma coisa que marcou a minha vida e desde aí eu acho que isso que me fez escolher a carreira de ser cineasta. E ele me falou assim, André, eu já vivi muito. A vida ela é feita de átomos, mas muito mais do que isso, a vida é feita de histórias. Então essas histórias são que constroem a minha vida e têm construído e têm me visto ver a vida de outras pessoas. Eu acredito que aqui cada um aqui tem uma história para contar. E com cada história, a gente consegue entender o outro e ver como o nosso mundo é grande e complexo. E esse processo de como a gente criou o SP Invisível não foi simplesmente aconteceu. Porque acho que muitas pessoas já tiveram essa ideia de conversar com moradores de rua, mas a nossa proposta foi colocar moradores de rua na internet. Então, eu vou contar um pouco de como começou o SP Invisível. O SP Invisível foi fundado por eu e o meu amigo Vini Lima, que a gente, por um dia, decidiu criar um movimento que saiu um grupo de amigos para contar a história, para tirar foto de tudo que era invisível na cidade de São Paulo. Então, esse grupo era um projeto de Instagram, que todo mundo saiu por São Paulo e tirar foto de tudo que era invisível. E algumas pessoas tiraram fotos de prédios, outras de pessoas, outras de algum objeto, um lixo, ou coisas que incomodam, ou até mesmo lambe-lambes, tudo aquilo que para elas era invisível, porque cada um tem o seu olhar. E é muito disso que a gente tenta valorizar dentro do SP Invisível, o olhar de cada um. Então, esse dia aconteceu, as pessoas ficaram muito felizes de terem exposto a ótica delas, dizendo que é invisível. A gente colocou todas essas fotos na internet. E a gente deixou as fotos lá durante 2 meses. E eram fotos variadas, de tudo que vocês podem imaginar. Eu acredito que cada um aqui pode citar na sua vida algo que é invisível. Então, esse dia passou, a gente deixou 2 meses esse Instagram parado. E depois de
desses 2 meses, eu e o Vini e mais 2 amigos, o Thiago e o Falcão, a gente sentou para conversar e falamos, o que a gente vai fazer com essa página? O que a gente vai fazer com esse Facebook? Eu acho que existe algo muito rico aí, algo invisível que a gente tem que mostrar mais para o mundo. Bom, depois dessa nossa conversa, a gente analisando as fotos, a gente viu que ali existia uma singularidade. Pessoas. Muitas pessoas que ali estavam invisíveis. E mesmo a gente olhando a foto delas, aquilo ainda era invisível para a gente. Então a gente falou, como tornar essas pessoas visíveis? E a gente encontrou uma fórmula simples. A gente falou, por que não conversar com moradores de rua e contar a história deles na internet? Saber o que está por trás de cada um. E a gente começou a fazer isso. Eu e o Vini ele é jornalista. Todos os dias a gente saía para a rua para tirar fotos de moradores de rua e ficava conversando com eles, conversando para entender a situação deles e escrevia um texto. E a gente foi fazendo esse trabalho e a nossa página no Facebook foi crescendo, mas ainda assim a gente não estava satisfeito com aquilo. A gente falou assim, isso aqui é muito trabalho, a gente sai todo dia. E por um tempo a gente abandonou essa nossa ideia. A gente falou, por que a gente vai continuar fazendo isso? A gente não está chegando em lugar nenhum. Então a gente deixou isso para lá e foi cada um para o seu canto. E nessa página, nossa página já tinha 800 seguidores. E que era mais ou menos a nossa rede de amigos. Então, depois desse tempo, passaram mais um mês assim, e nossos amigos falaram pra gente, por que vocês não voltam a contar a história dos moradores de rua? A gente gosta muito disso. Tem mudado a minha vida e de muitas pessoas ao meu redor. Eu quero mostrar para os meus amigos isso. Então, eu e o Vini, a gente sentou e falou, vamos continuar? E aí a gente falou, não, dá muito trabalho. E nossos amigos falaram, não, vocês vão continuar. A gente falou, então vai vocês fazer, porque a gente não quer fazer mais, a gente está cansado. E aí com muita insistência de todo mundo, a gente falou, eu acho que se isso é o que o Vini gostava muito de fazer, e se eu também, então acho que a gente deve voltar a fazer isso. E a gente voltou com tudo, então desde lá, todo dia a gente posta uma foto às 11 horas na internet, com a história de um morador de rua. E as pessoas, isso tem mudado a vida dos moradores de rua e das pessoas que estão em casa. Hoje a gente já tem mais de 200 mil seguidores no Facebook. A gente já está em mais de 40 cidades. E há pouco tempo atrás, foi muito interessante porque um amigo meu da Suíça me perguntou se podia fazer a página na Suíça, né? E ele estava todo cheio de restrições. Como a gente pode usar? A gente pode usar o nome de vocês. A gente pode contar a história de outro tipo de pessoas, porque aqui a gente não tem moradores de rua. Ou tem muito poucos, mas pode ser até que não tem. E acho que logo que a gente lançou a página, depois de 2 meses, muitas pessoas procuraram a gente para fazer o invisível da cidade deles. E eu e o Vini, a gente conversou e decidiu que a gente percebeu que a internet é um lugar livre. E cada um tem a sua linguagem, cada um tem a sua forma de se expressar. Então, nessas outras cidades, sempre que as pessoas querem fazer algo na cidade delas, a gente dá a oportunidade delas enxergarem o que é invisível para elas. Então, para você, talvez os seus avós sejam invisíveis, para outra pessoa são os filhos. A gente nunca sabe o que é mais invisível para cada um. E hoje a gente conta a história de moradores de rua, porque na cidade de São Paulo eles são os mais invisíveis de tudo o que está acontecendo. E porque eles estão fora de tudo o que está acontecendo, né? E o nosso contato, essa conversa, faz eles enxergarem um novo mundo, que é o nosso mundo, né? Que a gente excluiu eles. E a gente faz isso para conscientizar a sociedade mesmo, de que às vezes o poder da conversa pode mudar a vida de alguém. E esse meu amigo da Suíça, cheio de perguntas e questionamentos, poxa, como é que a gente vai fazer isso aqui na Suíça? Eu perguntei para ele, o que é invisível aí para você? E foi muito interessante porque ele falou que o que era mais invisível na Suíça
começou agora, né? Que são os imigrantes. E ele vai começar agora a contar a história de imigrantes na Suíça. E a partir daí a gente vai ver um outro olhar, um outro mundo invisível. E é muito interessante porque acho que muitas pessoas que estão aqui no palco ou aí embaixo, estão aqui porque descobriram algo invisível. E esse algo invisível talvez não tenha sido uma pessoa ou não sei, algum outro tipo de coisa. Foi porque elas tiveram uma ideia. Uma ideia é algo que você consegue materializar. Então, os seres humanos têm essa capacidade de materializar algo que é invisível. Então, a gente tem incentivado muito outras iniciativas de outras pessoas que consigam materializar esse invisível que é para elas dentro da sua ótica. Então, a partir do SP Invisível, já foram criadas peças de teatro, onde os moradores de rua eram um personagem dessa peça. E nessa peça eles conseguiam retratar a realidade dessa pessoa. Muitas outras iniciativas como desenhos, as pessoas fazem ação e outros vários tipos de coisa. E voltando um pouco na internet, falando um pouco mais da internet, a gente às vezes tem essa impressão de que a gente é livre, mas a nossa liberdade, ela está muito atrelada ao quanto a gente consegue desbravar as coisas e descobrir coisas novas. A internet que tem cada vez mais fechado o nosso ciclo de conhecimento para coisas novas. Cada vez mais você vê o Facebook criando tribos, criando formas como você se sinta mais confortável. E o conforto totalmente é o oposto do que aquilo que a gente está tentando criar aqui. A gente está tentando sair da nossa zona de conforto para criar algo novo. E aqui é isso que eu queria incentivar vocês a fazer aqui, a tentarem expandir, saírem da zona de conforto de vocês. Eu sou um estudante de uma faculdade em São Paulo que é de classe alta, e acho que uma das grandes coisas que me fez descobrir esse mundo e a página ter o sucesso que ela tem hoje, foi eu ter saído da minha zona de conforto. Os meus amigos nunca iriam para a rua para conversar com pessoas como essa. E é aqui que eu tenho aprendido a contar histórias, a ver histórias e saber o que é uma história. Porque um dia eu quero criar uma história que possa mudar a vida de muita gente. Então, por que não conhecer muitas histórias que já estão mudando a vida desse cara quando a gente conversa com ele? E os moradores de rua são incrivelmente perceptíveis. Pessoas que ficam o tempo todo sentadas, apenas observando e usando seus sentidos para ver o outro, eles percebem qualquer coisa. Então, é muito interessante o olhar deles para isso. E se você colocar se você imaginar a seguinte cena, se colocar no lugar deles, onde você está sentado ali na rua, olhando todo mundo de cima para baixo, passar de um lado para o outro e não te dar atenção, eu acho que isso mostra o quanto eles são carentes e o quanto eles precisam de atenção. Então, a gente acredita que o poder da conversa, de trocar ideias, do conhecer o outro, tem mudado muito a vida dessas pessoas. E também muda talvez em uma medida menor, a nossa vida quando a gente conhece outras pessoas, a gente adquire conhecimento. Então, uma das histórias que eu gosto muito, eu gosto muito de histórias do SP Invisível, mas que são contadas na página, mas a que mais me encanta, ela é uma história que a gente recebeu no nosso inbox, que dizia assim, para quem não sabe, inbox é aquela mensagem que você recebe no Facebook, que dizia assim, era uma mulher que escreveu para a gente, e ela falava assim, bom, eu estou aqui com o meu amigo, o João,
e ele é cego. E eu mostrei a página de vocês para ele. E ele ficou encantado. E ele disse que sempre quis fazer uma página, que sempre quis ter um trabalho como esse. Então isso, durante muito tempo, fez a gente refletir exatamente o que a gente estava falando, o que a gente estava querendo com tudo isso. Porque o invisível estava muito além daquilo que a gente podia perceber. O invisível, ele não está no olhar de cada um. Ele está no coração de cada um. Então, quando a gente dá a oportunidade de abrir o coração para o próximo, de olhar o outro, de tentar entender, eu acho que a gente consegue criar um mundo melhor. E é isso que eu estou buscando. É isso que eu quero para a minha vida. Que a gente consiga criar um mundo melhor, onde a gente possa conhecer o outro, viver novas experiências, construir um ecossistema onde todo mundo interaja e consiga criar um organismo que consiga sobreviver sozinho. Então, o SP Invisível tem aberto muito os meus olhos e eu queria hoje convidar vocês para conhecer a nossa página, que é o facebook.com/spinvisível e também o nosso site www.facebook.com. E obrigado. É isso aí, valeu.